Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje nós temos esse carro aqui, que é esquecido muitas vezes, né? As pessoas acabam esquecendo dele quando vão procurar um sedã popular, mais usadinho, até na casa dos 20 e poucos mil reais. Mas o vídeo de hoje eu vou trazer os detalhes desse carro e o porquê que ele é uma ótima opção de sedã para você ter em 2023, custando pouco aí para você comprar e para você manter. Eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos do Ford Fiesta Sedã 1.6. Esse aqui é um 2008, motor Zetec Rocan. Primeiro ponto positivo do Ford Fiesta Sedã 1.6 2008 é o espaço interno. Esse carro aqui, ele é bastante espaçoso por dentro e ele dá essa sensação de amplitude por conta da maneira que é construído também o acabamento dele, o painel e tudo mais. Ele não é um carro baixo, tá? Quem senta lá atrás vai tranquilo, não costuma apertar, tá? Tanto aqui em cima quanto o espaço ali das pernas, e eu gosto bastante. O Fiesta é um carro bem mais amplo do que o Prisma, por exemplo, então ponto positivo para ele aí. Outro ponto positivo do Fiesta Sedã 1.6 2008, esse aqui no caso, é o seu baixo preço. É um carro bastante barato para você comprar aí, o que faz muita diferença, até porque quem não quer comprar um carro barato, não é mesmo? Esse carro aqui custa na faixa de 20 a 22 mil reais. Esse aqui inclusive já está até vendido. Esse aqui especificamente, ele é extra, é muito bem conservado. Para um carro 2008, ele é extra, muito acima da média, praticamente sem detalhes aí de pintura, de lata. Por dentro também ele é impecável. Se você tiver a sorte de achar um igual esse aqui, em termos de conservação, não vai te custar um absurdo para você comprar ele. Você vai gastar na faixa de 20 a 22, 23 mil reais, mais ou menos. Outro ponto positivo do Fiesta Sedã 1.6 é o seu acabamento. Ele acaba sendo superior aos seus concorrentes, tá? Ele não tem ferro aparentando por dentro, ele não tem nada que não seja forrado, ele é todo forradinho. É plástico, mas é um plástico firme, um plástico bastante amarrado, bem encaixado, não é de má qualidade, como você pode reparar, por exemplo, no próprio Prisma, concorrente dele, ou até mesmo no Voyage, que é um Gol Sedã, né? Esse é um detalhe que vai te deixar bastante satisfeito. Outro ponto positivo do Fiesta Sedã 1.6 2008 é o seu desempenho, tá? Ao contrário do Fiesta 1.0, que até o hatch é muito fraco, muito frouxo, por outro lado, a motorização 1.6 torna esse carro um carro muito agradável de você ter, tá? De boas respostas aí, são 106 cavalos aí, tá? Aproximadamente 15, 14 kg de torque, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, eu coloco aí escrito o torque exato do carro para vocês. Então, tanto dentro da cidade, quanto na rodovia para ultrapassagens aí, que você precisa um pouco mais de desempenho para levar peso, com o ar ligado, enfim, você vai ficar bastante satisfeito com o desempenho desse carro 1.6, porque realmente ele não deixa a desejar em nada nesse quesito. Outro ponto positivo do Fiesta Sedã 1.6 é a sua suspensão. É um carro que tem uma suspensão firme, robusta, resistente, tá? Enquanto outros carros dessa categoria desgastam a suspensão com certa facilidade, a suspensão do Fiesta é uma suspensão bastante robusta, aguenta bastante e costuma dar defeito com mais quilometragem, com mais tempo de uso, ao contrário de alguns dos seus concorrentes. Sem falar que não apenas a robustez, a resistência desse conjunto de suspensão desse carro, que é bom, ele é um carro também que é macio, uma suspensão macia, tá? Uma característica dos carros americanos, né, como Ford, Chevrolet, por exemplo, é ter a suspensão macia. E o Fiesta, por mais que seja um carro popular, ele tem uma suspensão bastante macia, um carro que estando revisado, um carro que estando em plenas condições aí de revisões, né, de manutenções feitas, não transmite muitos barulhos internos, tanto de acabamento quanto de suspensão. Outro ponto positivo do Fiesta Sedã 1.6 está em sua resistência mecânica, em sua confiabilidade mecânica. Esse conjunto mecânico Zetec Rocan é um conjunto mecânico no geral muito confiável, tá? É um motor que aguenta bastante, um motor bastante robusto. Inclusive os próprios mecânicos costumam rasgar elogios a esse motor, a esse conjunto de motor, porque é um conjunto de motor de mecânica simples, não tem nenhum segredo, a mecânica convencional, né? A construção desse motor, e que aguenta bastante, é um motor bastante durável.
O primeiro ponto negativo do Fiesta, na minha opinião, está em seu consumo de combustível, mas um adendo aqui, uma ressalva: o consumo urbano, porque o consumo de combustível na rodovia é um consumo ok, um consumo satisfatório para um carro 1.6 desse porte. Na cidade, principalmente no etanol, é um consumo que pode te incomodar um pouquinho, principalmente se você ficar comparando com outros carros aí de motor 1.0, por exemplo, tá? Então, não tem comparação, principalmente no etanol. Eu gosto de andar na gasolina, mas se você gosta de andar no etanol, na cidade, pode ser que o consumo desse carro te incomode um pouquinho. Outro ponto negativo do Fiesta Sedan, e isso é um ponto negativo não só dele, como de todos os carros que tem esse motor Zetec Rocan, é que você tem que ter uma atenção redobrada no que diz respeito ao sistema de arrefecimento desse carro. Ou seja, qual seria essa atenção redobrada? Você não andar com o sistema de arrefecimento abastecido na água. Você tem que abastecer o reservatório do líquido de radiador com o aditivo recomendado, tá? Que a Ford recomenda que seja colocado. Uma vez por ano, você tem que levar no mecânico de confiança, pedir para ele fazer uma checagem no sistema, uma limpeza, desobstrução, né, esgotamento ali, observar as mangueiras, as juntas, né, para evitar ressecamentos e vazamentos, e depois de feita essa limpeza, esse esgotamento, colocar um aditivo novo, tá? Esse serviço, pelo menos aqui na minha cidade, não passa de R$150, é muito barato, tá? Principalmente se você comparar com o benefício que ele traz, a confiabilidade que ele traz no funcionamento do carro, tá? Então, usar o aditivo recomendado, pelo menos uma vez por ano, fazer a limpeza geral do sistema, a verificação das mangueiras, do reservatório, das juntas e etc. E colocar um aditivo novo com o sistema limpo. Fez isso aí, acabou. Você não tem mais o que se preocupar com o sistema de arrefecimento desse carro. Mas por que esse carro especificamente exige mais do que os outros nesse quesito? Porque o sistema de arrefecimento desse carro, ele é realmente mais frágil do que outros, tá? Enfim, então tá dado o recado, tá dada a dica. Fez isso que eu falei, não tem mais o que se preocupar com o sistema de arrefecimento desse carro. Outro ponto negativo do Fiesta Sedan e de alguns outros carros com esse mesmo DNA mecânico, de novo, Ford Ka e EcoSport modelo antigo, principalmente Ford Ka, com outros Fiestas que eu tive, que é: fique bastante esperto com as calhas, as vedações desse carro, borrachas, onde passa água que se acumula ali, né, perto da parede de corta-fogo do carro por dentro, porque se você deixar entupir de sujeira, de folha lá dentro, ele entra água, começa a acumular água por ali, ele entra água por baixo, tá? Isso também vale para o porta-malas, também vale para a vedação de borracha das portas. Então, eu recomendo sempre manter as borrachas das portas, as vedações desse carro em dia, tá? Sempre com as borrachas novas, sempre limpas, para que você não tenha aí esse desconforto aí de entrar água, se acumular água, tanto na frente ali por causa de acúmulo de sujeira ou por causa de desgaste das vedações das borrachas desse carro, tá? Eu percebi que em alguns carros desses que eu já tive, aconteciam com certa facilidade, enquanto com outros carros eu não tive esse problema. Então, outros donos de Fiesta podem até confirmar o que eu tô falando aí, se já passou com vocês alguma coisa dessa, ou que fique de aviso se nunca aconteceu com você, se você quiser um carro como esse aqui. Outro ponto negativo do Fiesta, tá? Tanto o sedã quanto o hatch, vale para todos, é a alavanca de câmbio, que é uma alavanca de câmbio muito comprida. É a mesma alavanca da EcoSport, que você pode apanhar um pouquinho nos encaixes das marchas, tá? Principalmente a ré e a primeira. Então, fique ligeiro aí. Pode ser que se você comprar um carro desse aí, você demore um pouco para habituar com o encaixe dessas marchas, mas não é nada que desabone o carro. E por incrível que pareça, é só isso de negativo que eu tenho para dizer do Fiesta. É um carro bastante interessante para você ter pelo seu baixo custo. É um carro que oferece mais do que a maioria dos seus concorrentes, se não todos. E eu recomendo 100% desde que você acerte a mão na compra, tá? Desde que seja 1.6, não que 1.0 seja ruim. É a mesmo DNA mecânico, mas 1.0 é muito fraco, muito frouxo. O 1.6 vai te atender mais a questão de motor para você viajar e dentro da cidade também. Se você for comprar, não esqueça de levar o carro em um profissional qualificado, para que ele possa avaliar esse carro e te dizer se ele é um carro que está mecanicamente confiável, aquele carro específico que você está comprando, se ele teve um dono zeloso, um cara cuidadoso, tá? Porque não adianta você comprar um carro que ele é bom, mas passou pela mão de um dono relaxado. Aí você vai ficar insatisfeito com o carro e depois você vai falar mal do carro como se o problema fosse o carro. Mas não é.
é o dono relaxado. Tem dono que judia do carro, tem dono que nem trator, nem caminhão aguenta ele, tá? Mas se você acertar a mão na compra, esse carro aqui vai te deixar bastante satisfeito. É um carro barato de comprar, um carro que não costuma dar sustos em termos de manutenção, desde que você siga as dicas que eu te dei aqui de cuidado com ele, tá bom? Tenha em mente que carro precisa de cuidado. Se você comprar um carro desse aqui e cuidar dele do jeito certo, você vai ter carro pro resto da vida. E quando você for vender, você não vai ter dor de cabeça para vender. Quem conhece sabe que o carro é bom e é um carro barato. 20, 22 mil reais você compra um carro desse em pleno 2023. Então, eu recomendo sim. Está dado aí o selo de aprovação Bruno Pessim Veículos para o Fiesta 1.6. Se você tem mais dúvidas sobre outros carros, não deixa de ver aqui essa playlist aqui que eu separei para vocês de vídeo de opinião sincera sobre vários carros no nosso dia a dia aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não se esqueça de deixar o seu joinha e comente aí a sua opinião, se você já teve um carro desse, se você tem interesse em ter um carro desse, o que você acha desse carro, se você já teve uma experiência boa, uma experiência ruim. A sua opinião sempre será bem-vinda neste canal, sempre com muita educação e muito respeito. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, obrigado pela sua audiência e até a próxima.